Oi você, eu sou a Grazi Hadid e esse é o nosso encontro sobrenatural. Aqui eu conto histórias de terror enviadas pelos inscritos, relatos reais e também histórias publicadas no Reddit. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque isso ajuda bastante para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo para vocês. Se você tem alguma história ou algum relato que queira enviar, o e-mail para envio está aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, vamos ao primeiro relato de hoje, que é uma entidade no quarto. Uma pequena observação: quando comecei a digitar, todos os cachorros da vizinhança ficaram completamente loucos. Eu tinha muito medo do escuro porque começava a ver formas nele se não fechasse os olhos rápido o suficiente. Eu achei que era isso no começo, mas estava muito enganada. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, comecei a ver essa grande massa preta num canto do meu quarto. Era perto da porta, onde as paredes se encontram no canto do teto. No começo, eu esperava que fosse uma das formas que eu via frequentemente no escuro à noite. A posição dela era estranha, mas não estava só no canto. Se estendia acima dele, quase parecia estar pairando na parede. Nota importante: a porta do meu quarto estava fechada e todas as luzes apagadas. Não deveria haver nenhum tipo de sombra. Eu realmente não me lembro da linha do tempo de tudo isso, mas vou tentar ao máximo. Por pelo menos uma semana, eu ficava acordada olhando para aquilo, paralisada de medo. Eventualmente, o medo se espalhou, e juro por Deus, a massa ficou maior. É uma sensação realmente indescritível. Eu sou sensível à energia e consigo dizer se outras coisas ou lugares são assombrados. Já senti isso muitas vezes, mas nunca tão intenso. É uma sensação tão sombria e sufocante que chega a ser claustrofóbica. Isso escalou até eu não conseguir mais dormir no meu quarto. Dormi no sofá por pelo menos mais de uma semana. Chegou ao ponto de eu nem conseguir ir para o lado da casa onde ficava o meu quarto. Eventualmente, eu me mudei para o quarto dos meus pais porque aquilo continuava me seguindo. De repente, eu não me sentia segura em lugar nenhum da casa, e isso foi muito ruim. Uma noite, estava cuidando dos meus irmãos, eles já tinham sido colocados na cama. Estava assistindo TV numa cadeira que ficava diretamente de frente para a televisão, de costas para a cozinha. Eu senti que se eu olhasse para a TV, eu veria algo atrás de mim no reflexo. Então senti o medo mais intenso que já experimentei. Liguei para minha mãe desesperada e meus pais correram para casa. Eu estava inconsolável quando eles voltaram. O ataque de pânico que me deu foi pesado. Expliquei os eventos da noite para os meus pais. Eu tinha inicialmente contado a eles sobre isso assim que comecei a dormir no sofá. Meu pai então disse que tinha esquecido de benzer a casa quando nos mudamos. Fiquei puta da vida. Entramos no meu quarto e meu pai orou. Seja lá o que for, foi embora rapidamente depois disso. Sou ateia agora e não sei como me sinto sobre oração, mas isso fica muito na minha cabeça. Aqui eu não entendi se a pessoa que está contando o relato mora nessa casa desde sempre, né? E se isso aconteceu no começo, quando se mudaram, porque aparentemente depois que o pai dela foi lá e orou, parou, né? Sumiu. Bom, vamos pro próximo, que é a casa que carregava uma escuridão. Desde o dia que nos mudamos, senti uma sensação de mal-estar avassaladora. Nunca me senti em casa aqui, nem por um instante. Me arrependi na hora e fiquei com uma saudade danada da nossa casa antiga. Até hoje ainda sonho em morar lá. E muitas vezes acordo com uma sensação de perda. Essa casa, apesar de cheia de luz pelas janelas grandes, por ter janelas grandes, tem uma escuridão persistente, algo invisível, mas que pode ser sentido profundamente. Desde o começo, tudo deu errado. A casa é um buraco negro de gastos, consertos constantes, encanamentos entupidos, tetos caindo por causa de vazamentos e cheiros estranhos e desagradáveis que aparecem e somem sem explicação. Um dia, abrindo a janelinha do sótão, um pássaro caiu morto em cima de mim. Pareceu um presságio. A gente só passou por azar desde que se mudou para essa casa.
Perdi 2 das minhas gatas, ambas novas, e agora a minha segunda mais nova foi diagnosticada com câncer e está em cuidados paliativos. Ela é muito nova para esse tipo de câncer, que é raro e geralmente aparece em gatos mais velhos. Minha saúde mental piorou muito aqui. Tive uma depressão profunda e pensamentos suicidas, e fiquei internada num hospital psiquiátrico por 1 ano. Antes de me mudar para cá, eu nunca tinha tido nenhum problema de saúde mental. É uma depressão crônica, uma escuridão que sinto aqui, quase como um sussurro de morte me chamando. Me sinto leve e feliz quando estou fora de casa. Tive que fazer uma cirurgia aqui e sofri complicações horríveis. E agora meu rosto ficou desfigurado. Meu cabelo também está caindo. Eu era considerada bem atraente, mas agora estou horrível. Perdi todos os meus amigos. Minha família foi se afastando aos poucos. Me isolei completamente. Trabalho em casa e é como se a casa me isolasse nela mesma. Nossa situação financeira piorou. Perda de empregos, queda nos negócios, estresse acumulado. Não tive filhos morando aqui, e às vezes me pergunto se é porque algo nessa casa drenou a vitalidade da gente. Meu marido também mudou. Ele desenvolveu problemas de raiva, provavelmente por causa do estresse. É como se ele fosse outra pessoa. Eu ouvi histórias perturbadoras sobre o cara que morou aqui antes. Aparentemente, ele tinha o mesmo comportamento. Quando a dona anterior saiu da casa pela última vez, ela teria tropeçado e caído de cara. Tudo parece simbólico demais para ignorar. Coisas estranhas acontecem aqui. Portas batem sozinhas, a casa emite ruídos estranhos que a gente nunca conseguiu identificar. Eu já vi fantasmas aqui. Minha gata com câncer se esconde debaixo do edredom, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa. O nosso gato mais novo nunca se adaptou aqui. Apesar de estar fisicamente saudável, ele urina pela casa toda. Os vizinhos são outra história. A gente era muito amigo de todo mundo no nosso bairro antigo, mas aqui só encontramos fofoca, frieza e comentários perturbadores que parecem feitos para nos provocar ou isolar ainda mais. É como se a própria casa repelisse a paz e a conexão. Às vezes me pergunto se as paredes absorveram anos de sofrimento e agora irradiam isso de volta. Parece que a casa está viva, mas não de um jeito reconfortante. E só para constar, o número dela é 13. Estamos tentando vendê-la há algum tempo, mas os obstáculos continuam surgindo, como se algo quisesse nos manter aqui. Agora estamos planejando colocá-la à venda por um preço menor para vender mais rápido, depois que minha gata falecer e a gente finalmente estiver pronto para dizer adeus. Alguém já passou por algo assim? Uma casa que parece amaldiçoada, onde nada dá certo e onde sua própria alma se sente lentamente corroída? Meu marido acredita que tem algo maligno aqui, e para falar a verdade, eu também. Nossa, muito bom esse relato, né? Logo no começo, quando ela fala dos gatos ficarem doentes, eu acredito muito nisso também, que os animais, eles acabam pegando energias, né, do ambiente, ou energias que são destinadas para os donos, e isso acaba refletindo neles. Então, quando os bichos da casa começam a ficar doentes, sempre tem alguma... sempre não, né? Pode ter alguma coisa por trás disso, sim, em relação à energia. E outra coisa que ela fala no relato será que a casa as paredes da casa absorveram essa energia e tudo mais? E eu acredito nisso também, que é em algumas culturas, alguns lugares, não sei, que é a egrégora, né? Que quando você vive muito tempo num lugar, esse lugar vai ficando com a sua energia, com a energia das pessoas que moram naquele lugar também. Então, pode ser uma egrégora positiva, uma egrégora negativa, e teria que saber o contexto dessa casa em si, se tinha alguma coisa, mas parece ser uma coisa antiga, porque a antiga dona também, né? Quando foi embora, logo no último dia, tropeçou e caiu de cara no chão. Mas eu gostei bastante desse relato. E aí vamos pro próximo, que é Dezembro Estranho. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. E como diz o título, aconteceu em dezembro. Minha mãe e minha irmã foram viajar para outro estado para passar um tempo com meus familiares.
Eu não pude acompanhá-las, porque na época eu estava terminando algumas provas finais. Meu pai quis ficar comigo porque não queria me deixar sozinho. Quero abrir um parêntese para vocês entenderem que a minha família sempre acreditou em fantasmas. Essa é uma das muitas coisas que eu vivi e, para ser sincero, não tenho medo desse tipo de coisa. Mas isso foi interessante. Minha mãe e minha irmã foram nessa viagem. Meu pai e eu estávamos muito entediados e, como de costume, comecei a brincar com histórias de fantasmas. Meu pai não gosta nem um pouco quando eu falo sobre isso. Ele fica nervoso. Então ele mudou de assunto, dizendo que seria legal eu passar um tempo com os meus amigos, ao invés de ficar jogando videogame o dia todo. Eu aceitei e liguei para um amigo muito próximo meu para sair. Ficamos o dia todo na casa dele jogando. Ele queria que eu ficasse 1 ou 2 dias, porque ele também estava entediado. Então liguei para o meu pai para avisá-lo. Antes de desligar, eu disse: "Cuidado com os fantasmas hoje à noite", e dei risada. Obviamente, meu pai não ficou muito feliz com o comentário. No dia seguinte, eu estava jogando um jogo de luta com meu amigo e fiquei até a noite. Recebi uma ligação inesperada do meu pai, pedindo para eu ir para casa, porque na noite anterior ele ouviu coisas se movendo no meu quarto. Eu ri disso e perguntei se ele tinha certeza, e ele me disse: "Um dos seus brinquedos colecionáveis acabou de se mover para a porta do meu quarto sozinho. Alguns anos atrás, fomos para Disney e eu comprei um Slink Dog, de tamanho real. Um dos filmes do Toy Story com roda nas patas." Ah, é o cachorrinho lá do Toy Story, né? Eu ri e fui direto para minha casa. Quando cheguei, meu pai estava com o brinquedo na mão. Perguntei o que aconteceu naquela noite. É uma longa distância do meu quarto para o quarto do meu pai. Enquanto ele ia para o meu quarto para me mostrar o que aconteceu. Então ele começou a falar. Eu estava assistindo o YouTube no meu celular quando vi coisas se movendo no seu quarto, como passos. Decidi não prestar atenção, porque talvez algo tivesse caído ou sei lá. Então fui para o seu quarto e fechei a porta. 1 hora depois, vi como a porta do seu quarto se abriu sozinha e fiquei com medo. Então continuei olhando para sua porta. Aquele seu brinquedo começou a sair do seu quarto e eu mesmo não acreditei. Parou bem na frente da sua porta e se virou para mim lentamente. Eu vi quando ele começou a se mover para o meu quarto e aquela coisa parou bem na minha frente. Senti arrepios na espinha, mas quando ouvi risadas de crianças, saí correndo do seu quarto. Na hora que ele me disse isso, eu não conseguia acreditar que isso aconteceu. Peguei o brinquedo da mão dele e disse: "Vamos ver se ele se move quando eu estiver aqui com você." Então posicionei o brinquedo de tal forma que, se ele se movesse, eu saberia. Mais tarde naquela noite, eu estava assistindo vídeos no meu console quando comecei a ouvir aqueles passos que meu pai me contou, dentro do meu quarto. Então pausei o vídeo para ouvir melhor, mas parou. Momentos depois, ouvi um som de rolamento. Isso me deu uma sensação estranha. Acendi a luz e vi ele perto da minha cama. Depois, uma risada de criança. Senti meu sangue gelar. Até hoje, eu só guardo esse brinquedo dentro da caixa. Esse relato, cara, ele tinha um Slink Dog do Toy Story. E aí o brinquedo andou. Eu só tô conseguindo imaginar os brinquedos do Toy Story realmente têm vida, né? E aí eles estão fazendo a vida deles lá e os humanos estão atrapalhando e ficando com medo, achando que é fantasma. Eu só consegui pensar nisso o relato todo. Ai. Mas é interessante. Vamos pro próximo, que é incidentes inexplicáveis da minha infância. Essa é uma história da minha infância, no ano de 2012. Eu tinha me mudado para uma casa nova com a minha mãe, meu pai e meu irmão, que tinha só 3 anos na época e tinha acabado de aprender a dar os primeiros passos. Aí tem uma observação aqui. Meu irmão tem autismo e problemas de fala. O desenvolvimento e as interações sociais dele eram atrasadas. Tanto eu quanto meu irmão amamos a casa nova porque era muito maior que a antiga
e tinha um jardim na frente, onde a gente corria e brincava com as crianças da vizinhança à tarde. Meu pai trabalhava e minha mãe ficava sentada com as amigas. Eram donas de casa e do bairro mesmo, batendo um papo enquanto nos vigiavam brincando. A nossa casa ficava atrás de um hospital. Tinha uma rua estreita bem na frente do nosso jardim, que era a entrada principal do nosso bairro. Do outro lado da rua tinha um muro de tijolos, e além dele dava para ver um prédio velho, abandonado, que fazia parte do hospital antes dos anos 2000, mas que ficou sem uso e foi tomado pela natureza. Meus pais diziam que esse prédio era onde tratavam pacientes com tuberculose antes das vacinas. Mesmo depois que as vacinas começaram a ser usadas, muitos pacientes que estavam muito doentes para sobreviver à tuberculose ficavam internados lá. As autoridades fecharam o prédio depois dos anos 2000, depois que a conscientização sobre as vacinas reduziu bastante o número de casos na nossa região e foram criadas melhores instalações para os pacientes. O prédio abandonado, junto com o mato e os arbustos que cresciam muito em volta, parecia um pedaço da história preso no tempo. Nem preciso dizer que tinham muitas lendas urbanas sobre aquele prédio. Nossos pais nos avisavam para nunca pular aquele muro, não por causa das lendas, mas porque o lugar estava cheio de canos enferrujados, cacos de vidro, camas velhas e roupa suja. Numa tarde de verão, eu estava brincando com o meu irmão e algumas crianças no jardim. Minha mãe estava sentada lá fora com as amigas, e as portas e janelas da casa estavam abertas para aliviar o calor. A casa tinha 2 quartos grandes, uma sala pequena, uma cozinha e um depósito que não estava sendo usado e meu pai mantinha trancado. Eu lembro que senti sede, corri para a cozinha para beber água e quando saí, vi um homem parado no segundo quarto, que eu e meu irmão dividíamos. Ele parecia um homem de meia idade, magro, como se não comesse direito há muito tempo, e o cabelo dele era uma bagunça. As mãos e as pernas dele eram quase só pele e osso. Eu vi o rosto dele claramente. E a expressão dele não era assustadora, mas era meio confusa, como se ele estivesse tão surpreso em me ver quanto eu estava em vê-lo. Ele estava atrás da cama do meu irmão e me olhava com bastante cautela. Esse momento durou só alguns segundos, mas não sei como eu lembro de todos os detalhes com tanta clareza depois de tantos anos. Esqueci muitas coisas daquela casa, mas por mais que eu tente, não consigo esquecer esse homem. Assim que consegui reagir, gritei pela minha mãe e saí correndo da casa o mais rápido que pude. As pessoas que estavam na vizinhança ou trabalhando nos seus jardins foram alertadas pelo meu grito. Elas correram para nossa casa e procuraram em todos os cantos, mas não encontraram um homem em lugar nenhum. Meu pai também chegou em casa depois que minha mãe ligou para ele no trabalho. E ele checou a casa várias vezes para ter certeza de que não tinha nenhum intruso escondido. Algumas vizinhas sugeriram chamar a polícia, mas meu pai não fez isso porque a gente não tinha nenhuma prova de arrombamento. Meus pais também tomaram várias medidas de segurança depois desse incidente para garantir que o intruso não pudesse entrar na nossa casa de novo, caso ele voltasse. Passaram alguns meses. O verão passou e chegou o inverno. Meu pai começou a fazer plantões noturnos. Para me deixar mais segura, minha mãe começou a dormir comigo e com meu irmão, mas eu dormia leve e até o menor barulho me acordava. Muitas noites eu acordava com o barulho de alguém abrindo o portão da frente e andando em direção à porta da nossa casa, pelo jardim. O barulho dos passos ficava mais alto e mais perto até chegar à porta. Mas depois parava, e tudo ficava em silêncio de novo. Ninguém batia na porta ou tentava entrar. Nem a gente ouvia barulho de passos se afastando. O silêncio, depois que os passos paravam, era aterrorizante, porque a gente não sabia quem ou o que estava vindo para nossa casa à noite, e por que parava na porta. Quando meu pai voltava do trabalho de manhã, ele sempre encontrava o portão fechado, do jeito que ele tinha deixado ao sair. Mas a gente nunca ouvia o barulho do portão fechando depois que a pessoa ou entidade invisível o abria. Às vezes, a gente encontrava nossas plantas pisoteadas, como se alguém estivesse andando no jardim à noite.
Logo percebemos que essas coisas só aconteciam quando meu pai não estava em casa. Meu pai era a pessoa mais lógica da nossa casa. Ele não tentava mostrar coragem, mas sempre agia de forma sábia e lógica. Ele não tinha medo de coisas como eu e minha mãe, por causa da capacidade dele de pensar racionalmente na maioria das situações. Mas preocupado com a nossa segurança, ele teve que parar de fazer plantões noturnos. Depois disso, não ouvimos mais o barulho de passos. 2 anos depois, uma noite, minha amiga, que era do mesmo bairro, estava voltando para casa de uma festa. Ela morava 3 casas abaixo da minha. Quando ela passou pela minha casa, viu um homem sentado no muro do outro lado da rua, de frente para o prédio abandonado. Achando que poderia ser um morador de rua ou uma pessoa alcoolizada, ela não deu muita atenção e continuou andando. Quando finalmente chegou em casa, ela olhou para trás para ver se o homem ainda estava lá. No mesmo momento, o homem virou o rosto para ela. Ela reconheceu o homem. Era um carpinteiro velho que morava sozinho no fim da nossa rua. Ele tinha se suicidado alguns dias antes por causa da pobreza e da solidão. Todo o bairro sabia que ele estava morto, e não era possível ele estar sentado num muro à noite, mesmo que estivesse vivo. Ele era velho e doente demais para subir no muro. Minha amiga entrou correndo e chamou os pais para mostrar o que ela tinha visto. Mas o homem tinha desaparecido quando ela voltou. Não tinha muito o que fazer além de avisar a segurança do hospital e procurar na nossa área com lanternas, mas nada foi encontrado. Minha mãe acredita em coisas paranormais. Costumava rezar todo dia para afastar o mal e nos proteger. Ela não era muito corajosa, para ser sincera, mas sempre dizia que fantasmas se alimentavam do nosso medo e das energias negativas. Ela dizia que qualquer coisa que estivesse dentro ou perto da nossa casa ia embora quando percebesse que a gente não tinha medo. Não sei se isso realmente funcionou, mas ajudou a distrair a nossa mente. A gente se mudou em 2021 e eu ainda penso nesses incidentes quando lembro daquela casa. Muito bom esse relato, gostei bastante também e concordo com a mãe dela. Nesse caso, eu acho que qualquer energia, principalmente quando não é pro bem, né? Ganha força quando a gente tem medo e se alimenta disso, da nossa energia e do nosso medo. Por isso que quando a gente passa por alguma situação ou está passando por alguma situação, quanto menos medo e quanto mais iniciativa, quanto mais incisivo, né, você for, eu acho que ajuda a afastar mais essa coisa. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Vamos pro próximo, deixa eu só beber uma aguinha. O próximo é experiências de paralisia do sono ou sonho lúcido da minha família. Desde uns 8 ou 10 anos, eu sempre tive umas sensações e experiências estranhas na casa onde moro com a minha família. Já vi algumas figuras de sombra, 2 bem detalhadas, e já as vi bastante nesses quase 19 anos que vivo aqui. Parece uma menina de uns 5 anos, uma silhueta esbranquiçada e meio nebulosa, um cabelo curto e encaracolado, comprido antigo. Ela parece inocente e nunca causou nenhum distúrbio ou problema na família. Minha irmã, minha mãe e eu já a vimos. Algumas amigas minhas, além das amigas da minha irmã e da minha mãe, também viram a silhueta, mas não tão claramente quanto a gente. Nenhum homem da casa a viu, nem mesmo aqueles que ficam aqui para dormir e vêm sempre. Meio estranho, né? A outra figura é um homem alto e muito corpulento, com um chapéu que só fica olhando. Meu ex-namorado o viu uma vez, quando estava dormindo aqui. Meu irmão estava viajando e meu ex estava indo para o meu quarto e disse: "Oi, fulano." E eu falei: "O quê? Você disse oi pra mim?" Ele disse que não, que tinha dito oi pro meu irmão. Aí eu falei que ele estava viajando, e ele ficou chocado. Ele descreveu o que eu já tinha visto perfeitamente, menos o chapéu. O corredor pro meu quarto estava escuro, então ele só viu a figura. Além de mim, só o meu ex o viu. Eu o vi pela primeira vez com 8 anos, de novo com 12 e agora com 21. Vejo de vez em quando, poucas vezes por ano. Tiveram 2 anos que não o vi.
Agora que já contextualizei, vamos ao que interessa. Ontem minha mãe acordou e me contou sobre um sonho que teve. Ela estava deitada de costas e não conseguia ver nenhum tipo de espírito ou fantasma, mas sentia como se estivesse sendo pressionada no peito e nos braços. Ficou apavorada. Ela estava totalmente consciente do ambiente e sentia que algo indesejado, ruim, estava tentando chegar perto dela. Não conseguia falar, estava totalmente paralisada e quando conseguiu gritava: "Não, vá embora. Você não é bem-vindo. Você não pode vir aqui." Meu pai teve que acordá-la mais de 6 vezes naquela noite, porque ela continuava tendo esse sonho, esse encontro. Mas era diferente a cada vez, um sonho repetido. E é aí que as coisas ficam estranhas. Quando meu irmão morava em casa, alguns anos atrás, a namorada dele, que ainda é a atual, ficou dormindo aqui e teve uma experiência de paralisia do sono completa. Ela ficou apavorada, acordou chorando, muito assustada e com medo. Ela estava dormindo na beirada da cama e o meu irmão estava perto da parede. Ela viu aquela menininha com cabelo encaracolado e vestido comprido, mas com uma cara demoníaca. Disse que a menina estava olhando por cima dela, do lado da cama, e encarando. Não falou nada, mas sentiu que a menina estava chateada e com raiva. Uma energia nada acolhedora. Ela sentiu que era uma energia negativa. Ela estava totalmente consciente do que estava acontecendo ao redor. Tentou se mexer para acordar meu irmão, mas só conseguia engasgar e fazer uns barulhos estranhos. Aí, finalmente, os barulhos acordaram meu irmão e ele a acordou. De manhã, eu estava conversando com minha mãe na cozinha e contei que tinha visto a menininha de novo na cozinha na noite anterior, tarde da noite, quando todo mundo estava dormindo e eu tinha descido para beliscar um lanchinho. E fiquei olhando para ela um pouco. Ela olhou para mim e quando eu pisquei, ela sumiu. Enquanto eu contava isso para minha mãe, meu irmão e a namorada dele saíram e ouviram a conversa e contaram o que aconteceu. É estranho porque nós, mulheres da casa, nunca sentimos energia negativa dessa menininha. E a gente ficou pensando se era possível, se ela talvez pudesse estar com ciúmes porque meu irmão tinha uma garota no quarto dele. Sei lá. Depois da minha mãe me contar sobre o sonho ontem de manhã, eu fiquei que estranho, mas também muito assustador. O dia passou, fui dormir e a noite toda eu tive uma experiência parecida com a da minha mãe. Paralisia do sono completa que pareceu durar horas. Eu não conseguia ver nada, mas sentia a energia vindo do meu armário. Mas no sonho eu não conseguia ver dentro do armário, como normalmente consigo no meio da noite. Estava completamente escuro e eu estava convencida de que tinha algo lá me observando. Eu só tentava não olhar, mas era como se os meus olhos fossem forçados a encarar o tempo todo. Aí, eventualmente, meu foco mudou para o pé da cama. Senti como se algo estivesse se erguendo sobre a minha cama. Eu balançava a cabeça para frente e para trás, mas sentia tanta pressão no resto do corpo e estava com tanto medo. Fiquei fechando os olhos e balançando a cabeça, esperando que parasse, eu acordasse e percebesse que era só um sonho. Fiz isso por horas, até que finalmente acordei de verdade e não voltei a dormir. Estava apavorada. Já tive outras experiências de paralisia do sono em que meu cabelo foi puxado levemente e senti mãos nas minhas mãos, ou em outras partes da parte superior do corpo, além das pernas e pés. Nunca tive uma paralisia do sono tão intensa quanto a da noite passada. A casa onde eu moro tem pelo menos 30 ou 40 anos, mas ainda parece nova, não é super antiga. Tentei pesquisar sobre a área, mas não consegui encontrar nada sobre a região ou mesmo na cidade onde moro. Tenho que dizer que não sou uma verdadeira crente em Jesus ou em Deus, mas eu definitivamente acredito que há algo a mais depois da morte. E acredito em espíritos ou fantasmas. Nunca encontrei algo que eu acho que seja demoníaco ou angelical, mas também nunca saí por aí procurando por essa validação. No entanto, acredito que existem espíritos malignos e malévolos. E acredito em apegos e pessoas que cuidam de você, que te guiam. Mas sempre é uma batalha na minha cabeça, porque como posso acreditar nisso,
mas não acreditar em Deus. Ainda estou tentando descobrir. Então, acho que minha pergunta é: existe alguém por aí que teve experiências semelhantes com familiares e amigos? E o que você fez depois? Você simplesmente ignorou e não aconteceu de novo? Ou você estabeleceu limites, definiu intenções, fez limpeza e etc. E se você experimentou coisas assim e acredita em Deus ou não, qual o seu ponto de vista? Como você aborda essas situações sozinho e possivelmente conversas com familiares que não acreditam no mundo espiritual, mas tiveram suas próprias experiências? Eu assisti e ouvi muitas coisas paranormais nos últimos 7 anos. Estou muito interessada e curiosa sobre tudo isso. Mas os únicos encontros que tive foram em casa. Dizem que ignorar quando você vê ou experimenta coisas e não falar sobre isso com os outros é uma maneira de se livrar deles, porque você não está alimentando e dando energia ou atenção a eles. Acaba o relato e, mais uma vez, que pega o mesmo ponto do outro relato, eu também acredito nisso, que quando você ignora, você deixa de experimentar tantas coisas porque você não está alimentando. Eu acredito realmente muito nisso. E seja de forma positiva ou negativa, né? Tem pessoas que são extremamente sensitivas, mas só ignoram e não desenvolvem, e com o tempo isso acaba diminuindo, acaba passando. Tem outros pontos também que ela fala aqui na relação de acreditar em Deus, né? Como ela pode acreditar nessas coisas, mas não acreditar em Deus. E aí eu acho que isso é muito relativo também, porque não necessariamente você precisa acreditar em um Deus, até porque diversas religiões, diversas culturas acreditam em outros deuses também. E isso é um mistério que a gente não sabe, né? Que a gente provavelmente... Ai, um mosquitinho. Que a gente provavelmente nunca vai descobrir, ou só vai descobrir na hora que nos formos. Mas eu acho que é super possível, sim, você não acreditar em Deus e acreditar que existe alguma coisa. Não necessariamente você precisa acreditar no Deus cristão, né? No Deus da Igreja Católica, ou da evangélica, ou o que seja. Eu acho que é possível, sim. E essas experiências, eu imagino que, dependendo da família, seja super normal, sim, ter. Porque vai de cada pessoa, né? É possível que muitas famílias aí tenham muitas experiências. E você já passou por alguma coisa parecida? Na sua família as pessoas passam por coisas parecidas? Mas é isso aí. Vamos lá agora pro próximo relato, que é o último também, que é o que me guiou. Vamos lá. Nada dessa história é falso, inventado ou alterado de qualquer forma. Isso aconteceu de verdade, e estou escrevendo o mais precisamente que consigo lembrar. Eu sou um homem de 18 anos e fui pro velório do meu avô, que foi como era de se esperar, muito emocionante em vários sentidos. Eu não tive pai na minha infância, então meu avô foi como uma figura paterna a vida toda para mim. O dia em questão passou rápido, mas foi definitivamente estressante e mentalmente exaustivo, tendo que lidar com as emoções. Mais tarde naquela noite, eu estava indo para a cama, provavelmente ali às 1h15 da manhã, mas não lembro exatamente. Por causa do dia que eu tinha tido, resolvi dizer algumas palavras em voz alta para o meu avô, agradecendo pelas alegrias que ele me deu na vida e desejando que ele estivesse descansando num bom lugar, na esperança de que ele pudesse me ouvir. 2 coisas estranhas aconteceram nessa noite. Primeiro, antes de ir para a cama, eu sempre coloco meu celular para carregar na minha escrivaninha, que fica no canto oposto do meu quarto, uns 2 metros de distância da cama. Eu lembro de ter ficado deitado por não mais de 15 minutos, tentando dormir, quando de repente acordo pensando que meu celular estivesse na minha cama tocando música. Acho que era algum tipo de música de banda de metal, o que faria sentido, já que eu ouvi bastante disso no velório no dia anterior. Por algum motivo, achei que meu celular tivesse caído do lado da minha cama. Então fiquei por uns 5-10 minutos procurando antes de voltar aos sentidos e lembrar que ele estava, na verdade, na minha escrivaninha carregando. Não liguei muito para isso e voltei a dormir.
Umas 2 horas depois, eu acho, acordei para fazer xixi, coisa que eu costumo fazer pelo menos uma vez por noite. E é aí que as coisas ficam bem estranhas. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter ido ao banheiro, nem lembro de ter usado o banheiro. Na verdade, agora que estou escrevendo isso, nem lembro se eu precisava ir ao banheiro. De repente, do nada, acordo umas 7 horas da manhã, na manhã seguinte, na cama da minha mãe. Ela já tinha acordado e começado as tarefas da manhã. Fiquei pensando como eu tinha ido parar lá, sem nenhuma memória ou lembrança de entrar no quarto e deitar na cama. Eu não tenho histórico nenhum de sonambulismo, e depois que contei isso para minha mãe, ela mesma disse que não se lembrava de eu ter deitado na cama, e também ficou muito surpresa em me ver lá quando acordou. Eu costumava dormir na mesma cama que a minha mãe quando era muito pequena, mas isso foi há mais de 12 ou 13 anos. Às vezes, talvez uma vez por ano, a gente dorme na mesma cama por nostalgia, mas isso não tinha acontecido esse ano ainda. Eu não tenho medo de dormir sozinha, e não tinha nenhum motivo para dormir na cama dela naquela noite também. Moramos nessa casa há mais de 4 anos, e eu estou extremamente familiarizado com a disposição da casa. Eu consigo transitar facilmente no escuro, coisa que eu faço todas as noites. Gosto de dormir no escuro total, e também não acendo nenhuma luz para ir ao banheiro. De onde fica o banheiro de cima, o quarto da minha mãe é do outro lado do corredor, enquanto o meu quarto fica um pouco mais para baixo. Normalmente, nós dois dormimos com as portas fechadas e trancadas por segurança. Mas às vezes, se um de nós adormece sem querer, acabamos não fechando as portas. Foi o que minha mãe fez naquela noite. Exausta do velório, ela simplesmente dormiu assim que se sentou na cama para ver um pouco de TV. A única coisa que eu consigo pensar é que meu avô falecido teve algum tipo de papel no que aconteceu naquela noite. Eu acredito em espíritos e na vida após a morte, mas nunca entrei em contato com isso, nem procuro contato ativamente. Eu não estou particularmente com medo. Essa teoria, na verdade, me agrada, porque mostra que meu avô queria que eu e minha mãe estivéssemos juntos depois do dia difícil que tivemos no velório dele. Isso parece muita coincidência para não ser verdade, especialmente depois do dia que tivemos no velório dele, e das poucas palavras que eu disse em voz alta para ele naquela noite. Esperando que ele me ouvisse antes de dormir. E esse é o fim do relato. Nesse caso, eu acho sim que pode ser essa questão do avô. Eu acho que o moço do relato podia também estar muito cansado, né? A mãe também muito cansada, justamente nessa noite ela não trancou a porta, então pode ser um refúgio aí do cérebro também para se consolar, se confortar, né? Mas independente do que seja, do que tenha acontecido, eu acho que é importante, que ajudou ele a se sentir mais confortável em relação ao avô, né? Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha aí, que ajuda bastante a divulgar também o vídeo, divulgar o canal. E se você tem uma história parecida, não parecida, conta aqui pra gente que eu vou adorar ler, tá bom? Até a próxima!